Olá, amigos, estudantes, alunos da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui. Hoje, sábado, 11 de julho de 2020, estamos iniciando mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. O título da lição dessa semana, olha aqui, eu vou mostrar para você. Olha aqui, tá vendo aqui? Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. A terceira lição do trimestre. Eu e você vamos meditar sobre esse tópico. Observar os homens, as mulheres, os filhos de Deus através do olhar de Jesus. Antes de seguirmos, peço a você para fechar os seus olhos e em reverência vamos orar a Deus. Bondoso Deus, louvamos o Teu nome, agradecidos pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Ilumina-nos para compreendermos o real significado destas palavras que vamos ler no dia de hoje. Em Jesus oramos agradecidos. Amém. O texto para meditação, segunda lição, é Mateus capítulo 4, verso 19. Nós vamos ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, ok? São textos pequenos. Na verdade, eu e você vamos ler no total 5 versos. 19 diz assim, 18, perdão. Caminhando junto ao mar, Jesus, ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o verso para memorizar da lição, verso 19. Segue o texto. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. É um texto pequeno, com muito significado, mas nós vamos nos ater simplesmente ao fato de Jesus conseguir ler pessoas. Nós estamos falando, por favor, mais uma vez, nós temos sempre uma discussão sobre a humanidade ou não de Jesus. Jesus, homem, filho de Deus, um homem de comunhão, de oração, obviamente recebe instruções do Espírito Santo, se coloca a sua vida à disposição de Deus o Pai. Isso está facultado a mim e a você da mesma maneira que foi dado para Jesus Cristo. E ele vem caminhando na beira do mar e ele convida para ser seus discípulos, ou seja, seus alunos. Alunos muito próximos, passaram 3 anos e meio aproximadamente, vivendo com Jesus diariamente. Ele chama 4 pescadores. Sim. Ele está preparando pregadores da palavra, pastores, líderes, e ele busca 4 pescadores. E ele ainda diz, eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pessoas que não tinham nenhuma afinidade com o dom de instrução que a Bíblia prega. Não até aqui, pelo menos informado pela Bíblia. Mas o Senhor Jesus, ele conseguia ver o potencial das pessoas e nós somos convidados, na lição dessa semana, especialmente na introdução no sábado, a agirmos dessa maneira, olharmos para a pessoa e entendermos que ela pode ser, no reino de Deus, um servo influente. Jesus, ele é um ganhador de almas por excelência. Ao viajarmos com ele pelas ruas movimentadas de Jerusalém, pelas estradas poerentas da Judéia e pelas encostas cobertas da relva da Galileia, nós aprendemos a sua maneira de observar as pessoas e como ele lidava com elas para atraí-las ao Evangelho. Isso me faz lembrar a história de um célebre pregador, acostumado a fazer séries de conferências em lugares onde não havia uma igreja plantada. Então ali ele iria pregar 30, 40, 50, 60, 90, 120 noites. Mas durante os dias ele fazia e faz uma caminhada chamada caminhada de oração. Caminhando pelas ruas do bairro em questão, da região em questão, esta pessoa vinha em espírito de oração, parava na porta de determinada casa e dizia, Senhor Deus, aqui dentro pode ser que haja um futuro diácono.
sem nunca ter visto aquela rua, aquela casa e muito menos as pessoas que estão ali. Na outra casa ele poderia dizer, olha, aqui pode ser que haja um professor, um instrutor da escola sabatina. E essa caminhada recheada, permeada de oração, trouxe muitos resultados. Ou seja, independente de onde morava ou vivia a pessoa, esse homem não fazia a menor acepção de quem quer que fosse para ser um servo no reino do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, se olharmos para os exemplos de Jesus, a lição ensina, Jesus via todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para o seu reino. Ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina. Você já conheceu aquelas histórias de uma pessoa que você jamais pregaria o evangelho e que você até conheceu antes de se converter e você nunca teve nenhum interesse de se aproximar e falar de Jesus ou convidar para um culto de adoração, de louvor, para uma classe de estudo, para um pequeno grupo, seja lá o que for. E de repente essa pessoa está sentada no banco da igreja. Talvez não da sua, nem da sua denominação, mas aceitou o convite. Por quê? Porque em algum momento alguém entendeu que ela não deveria ser discriminada. Ou alguém percebeu que havia atrás daquele semblante valor para Jesus Cristo. E eu e você precisamos imitá-lo, porque ele trabalhava assim. Curioso, olha o comentário da lição. Ele via Pedro não como um pescador rude e grosseiro, mas como um poderoso pregador do evangelho. Ele via Tiago e João não como radicais impetuosos e facilmente irritáveis, mas como entusiásticos proclamadores da sua graça. É difícil às vezes a gente admitir que uma pessoa bruta, não polida, etc., rústica, enfim, na nossa visão pessoal, possa ser um instrumento de Jesus Cristo, mas se Jesus usa a nós, por que não pode usar outras ou toda e qualquer pessoa? Jesus Cristo tinha esse faro para descobrir pessoas que ele poderia fazer com que elas se sentissem realmente um ser humano valioso. É o caso de Maria Madalena, é o caso da mulher samaritana, é o caso da mulher que ele encontrou com ela, da mulher do fluxo de sangue. Essas três mulheres eram extremamente desprezadas por sua sociedade e Jesus as fez com que elas se sentissem vivas novamente. E o resultado é que elas se tornaram evangelistas a favor do reino de Jesus Cristo, testemunhando daquilo que ele fez por elas. Fossem eles judeus ou gentios, homens ou mulheres, um ladrão na cruz, um centurião ou um louco possuído por demônios, Jesus via o potencial dado por Deus a essas pessoas e as enxergava pelos olhos da salvação. Quando a lição fala, isso para mim tem uma música, né? Quando a lição fala judeus ou não, eu me encaixo aí no não, né? Quando a lição fala judeus ou gentios, eu sou gentio. Se você não nasceu na nação israelita, você é gentio também, seja lá onde você tenha nascido nesse mundo. Mas isso não faz você menos candidato aos céus do que qualquer outra pessoa. Muito pelo contrário. O ministério de Jesus foi em grande parte desempenhado nas cidades em torno de Israel, proclamando o evangelho da salvação. Eu quero dividir com você aqui o seguinte: Jesus defendia a ideia de que as pessoas tinham em si o desejo de serem atraídas para Jesus. Olha que coisa curiosa o autor colocou aqui na lição. O Salvador não via apenas o que as pessoas eram, mas o que poderiam se tornar. Apesar das circunstâncias da vida, elas sentem o desejo de conhecê-lo. É isso que o autor da lição está defendendo aqui. Independente de credo, religião, classe social, fortuna, saúde, educação, formação acadêmica, o autor da lição da Escola Sabatina, desse trimestre, agora na terceira semana, ele interpreta a atitude de Jesus Cristo dando significado de que as pessoas, elas têm o desejo de conhecê-lo, ou porque querem ter um relacionamento com ele,
ou por curiosidade, simplesmente, mas querem conhecer Jesus. E eu e você, que somos os portadores, os embaixadores da palavra, temos o privilégio de falar de Jesus para toda e qualquer pessoa. E todas essas pessoas, segundo a visão de Jesus, elas têm um potencial extraordinário para servir a Deus no seu ministério. Isso aconteceu com a mulher samaritana. Sim, ela tinha um desejo enorme de conhecer Jesus. O eunuco etíope também, ele tinha um desejo muito grande de conhecer Jesus, tanto que ele comprou um pedaço, uma parte da Bíblia disponível naquela época, não é? O ladrão na cruz, poxa vida, pena que ele conheceu nos últimos momentos, mas ele aproveitou a oportunidade dele. O centurião romano e muitos outros no Novo Testamento tinham o desejo de estar próximos da figura de Jesus Cristo. A maioria deles, obviamente, não tiveram a oportunidade de conhecer porque Jesus já estava no céu, mas conheceram sua história e entregaram suas vidas ao Salvador. Sem Cristo, há um vazio na vida. Isso aqui dói para muita gente que não é cristã. Dói muito. Por quê? Porque não ser cristão, ou ser cristão, seja lá o que for, na sua vida e na minha, são resultado das nossas escolhas. E quando você diz para uma pessoa que há um vazio nela porque ela não tem Jesus Cristo na vida dela, é uma ofensa. É uma ofensa à liberdade de escolha, ao intelecto, à capacidade de escolher o estilo de vida. As pessoas não querem suportar uma declaração onde elas estão vazias em resultado de suas próprias escolhas. Se alguma coisa está errada na vida do ser humano, a culpa é sempre de outro. Não é? Errar é humano, culpar alguém estratégico, que você conhece o ditado popular. Mas é necessário dizer que as pessoas precisam ouvir essa verdade bíblica. O vazio que há em todo ser humano é preenchido única e exclusivamente pela companhia de Jesus Cristo, porque Ele nos criou, e aí vai outra briga para quem não é criacionista, né? Porque Ele nos criou e há em nós sim o desejo, a saudade de casa, ou seja, de voltarmos para o céu, de onde é a origem da vida que nos mantém nessa terra. Reconhecer essa verdade eterna nos permite ver as pessoas com novos olhos, mesmo que elas não percebam que tem um vazio em forma de Deus. Ou seja, a partir de agora eu e você precisamos olhar para as pessoas com um outro olhar, um olhar de compaixão, porque elas realmente não têm Deus na vida, assim como eu e você temos. Elas vão parar de sofrer? Não é isso que nós estamos pregando. Mas haverá um preenchimento desse espaço vazio que só Deus pode preencher. Embora os indivíduos tenham necessidades óbvias, também possuem o eterno desejo de conhecer o Criador. Você já reparou que as pessoas adoram qualquer coisa? Qualquer coisa, não é? Dito por pessoas que viveram no Nordeste do Brasil, se alguém morre de uma causa muito nobre, etc. e tal, é feito quase que imediatamente, pelo menos algumas décadas atrás, acontecia de se construir um cruzeiro no lugar que a pessoa morreu. Não é isso? Algum tipo de homenagem, etc., uma cruz, e as pessoas reverenciam de alguma maneira. Isso é possível. As pessoas estão adorando a coisa errada. A adoração deve ser dada unicamente a Deus o Pai, através da unção e iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui hoje, encerrando o estudo bíblico de introdução para essa semana. Estou muito feliz que você está aqui conosco. Esperamos te ver aqui, espero te ver aqui nos outros dias dessa semana. Ok? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.